Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre o que esperar do trânsito de Plutão retrógrado em Capricórnio, que começa essa semana no dia 25 de abril e vai até o dia 3 de outubro desse ano. Bom, vamos lá, a gente já falou da retrogradação de vários planetas, né? E toda retrogradação ela traz em si mais ou menos um significado intrínseco que vai ser adequado à função do planeta e ao tipo de ação que o planeta promove e ao signo que ele está transitando. No caso de Plutão em Capricórnio, a gente está falando de um período de desacelerar o processo de mudança que está ocorrendo na nossa vida, na área onde a gente tem Capricórnio no mapa, tá? Mas isso não significa que elas deixaram de ocorrer. E também não significa que as transformações que estão ocorrendo serão menos profundas ou menos intensas. Muito pelo contrário. Essa desacelerada de Plutão, essa retrogradação de Plutão, pode ser, na verdade, um momento necessário para a gente dar uma parada e investigar melhor aquelas áreas da nossa vida ou da nossa personalidade que são resistentes a mudanças e que estão resistindo às influências de Plutão. Esse período pode ser um período que é interessante a gente pegar e a gente voltar, olhar para trás e ver assim, bom, tudo bem, então o que é que ainda na minha vida que ainda não se transformou e que não está me permitindo avançar, crescer, seguir adiante. Para algumas pessoas, essa retrogradação pode significar um retorno a pessoas e situações do passado. Outras pessoas podem decidir dar uma segunda chance a algo, ou dar uma segunda olhada em algo que em algum momento foi deixado para trás ou que elas vêm esperando por uma transformação há algum tempo. Pode ser que a retrogradação de Plutão reacenda algumas esperanças em relação a transformações de pessoas ou situações. É importante ter calma, né? Porque pensa na vida como algo que funciona em ciclos, né? Existe um momento de avanço e existe um momento de parada, de descanso para a gente poder consolidar aquilo que foi obtido durante o progresso, as transformações que aconteceram. Então, de repente, essa retrogradação de Plutão, que vai ser de mais ou menos 6 meses, pode ser um momento importante para que as mudanças que ocorreram até aqui possam se consolidar. A desaceleração das mudanças não significa que tudo voltou a ser como era antes, não significa que o que mudou até agora, na verdade, não foi real, não significa que você criou expectativas à toa, significa apenas que, como todo ciclo, como as ondas do mar, há momentos de ir e há momentos de voltar. E nesse momento de agora, as transformações, elas estão sendo desaceleradas para a gente poder ver como consolidar aquilo que aconteceu até aqui para que a gente possa continuar caminhando sob terreno firme, tá? E como Capricórnio é um signo de terra, é esperado que as mudanças promovidas por Plutão apareçam a nível visível, a nível físico, a nível concreto, tá? Mas a gente tem que lembrar que Plutão se transforma primeiro a nível mais profundo e depois essa mudança vai se consolidando a nível mais concreto. Plutão vai do subjetivo ao objetivo, né? É um planeta que fala muito de inconsciente. Então, as transformações de Plutão, elas primeiro ocorrem por baixo e depois elas se manifestam diante dos seus olhos. Então, assim, se essas mudanças ainda não estiverem aparecendo para você de forma concreta, elas vão em breve se manifestar. Já devem estar aparecendo porque Plutão já está em Capricórnio há mais de 10 anos. Então, assim, já deve estar aparecendo muitas delas. Mas a retrogradação é por quê? Porque existem áreas da sua vida, da sua personalidade que continuam resistentes a mudanças, né? E aí, de que mudança exatamente a gente está falando? A gente está falando em transformações na dinâmica de poder, tá? Aumentando o seu poder, diminuindo o seu poder. Entendeu? Afete a sua influência, né? Plutão em Capricórnio pode falar de relocação, a mudança física, né? Da sua casa, de onde você mora, da sua base, da sua estrutura, tudo isso é Capricórnio, né? E Plutão em Capricórnio também, obviamente, quando começa a aparecer aquelas fissuras na superfície de qualquer coisa, investiga a fundo, porque isso indica que há problemas mais profundos que precisam ser resolvidos, problemas de base, de estrutura, tá? Quais são as consequências
da gente ignorar as transformações exigidas por Plutão. O que acontece é que se a gente não fizer, não se alinhar à energia de mudança, a gente resistir às mudanças, né? Aquela estrutura atual daquela situação vai ser derrubada, porque é Plutão em Capricórnio, e ele não vai funcionar de acordo com a nossa vontade, ele vai fazer o que ele tem que fazer. A questão é que Plutão fala de destruição, mas também fala de renascimento. Ele chega e destrói, você tem que ser a parte que reconstrói. Né? Então, assim, para você reconstruir sobre aquilo, você precisa permitir que a destruição ocorra e trabalhar alinhada com ela. Se você trabalhar contra a destruição, por medo de perder, o que vai acontecer é que quando aquela estrutura daquela situação ruir, você não vai ter como corrigi-la e não vai ter nada para colocar naquele espaço. Então, vai ser... Eu sempre costumo falar que Plutão, a melhor maneira da gente lidar com Plutão é a gente não ter medo de perder. Se você vai perder naquela... Não entra em disputa de poder com Plutão, né? O teu poder reside dentro de você, em você se conhecer, em você saber quem você é, saber quais são os seus valores. Não tenta competir por poder numa situação, num relacionamento, porque quando você luta pelo poder é quando você perde com Plutão, né? Então, assim, aceita, abre mão. Não existe nada sem o qual você não possa viver. Se você disser, eu não posso viver sem isso, vai ser aquilo que Plutão vai agarrar e vai tirar de você. Então, assim, aceita, abre mão, renuncia. Porque geralmente Plutão tira de você algo, mas depois ele te dá em dobro, tá? Quando você mostra que você pode viver sem aquilo, que você é mais forte do que aquilo que em teoria te dominava, você recebe em dobro aquilo. Então tem que se alinhar à transformação, tem que permitir que haja catarse e que haja a liberação daquilo que não serve mais. Porque com esse trânsito, a gente precisa aceitar as transformações, mas a gente precisa saber, se assegurar de que aquilo que a gente está fazendo certo, da melhor forma para a gente e para os outros. Plutão não é um planeta pessoal, é um planeta transpessoal, então você tem que pensar no bem seu e dos demais, tá? E é preciso saber que o que você está fazendo é o certo, porque Plutão, como é Capricórnio, as transformações vão ser manifestadas na matéria, então vai ficar evidente para todo mundo. E se vai ficar evidente para todo mundo, é importante que você saiba que você está fazendo o que é correto, né? O que é correto e o que é bom para todo mundo, tá? Então, assim, a gente tem que ser muito detalhista, no sentido de não fazer vista grossa para nada em relação às mudanças de Plutão. E lembrar que durante essa retrogradação a gente está falando de questões que já ocorreram, tá? Mudanças que já ocorreram e precisam ser consolidadas, ou a gente está falando de partes da nossa vida e da nossa personalidade que estão resistindo a mudanças e que agora vai ser preciso um foco específico naquela área, tá? Uma atitude de escavação em relação ao que está por baixo da superfície para que possa ocorrer uma mudança real. Plutão é a nossa sombra. Lembra que a gente é controlado por aquilo que a gente não conhece, da gente. E quando a gente está falando de trânsitos no mapa natal, a gente está falando necessariamente que tudo que ocorre com a gente, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, tem parte nossa ali. Então, com Plutão em Capricórnio não é hora de olhar pro outro lado e fazer de conta que não é com a gente, é hora de olhar para dentro. Tá? Esse trânsito vai ser especialmente relevante para qualquer pessoa que tenha planetas ou ângulos entre 20 e 23 de Capricórnio, Câncer, Libra e Áries. São signos de quadratura e em menos intensidade para pessoas que tenham planetas ou ângulos entre 20 e 23 graus de Touro e Virgem. Tá, gente? Esse é o panorama geral de Plutão retrógrado. Aproveite, coloque em prática essas dicas e se você quiser fazer uma análise mais aprofundada, né, de quais são os temas da sua personalidade que de repente estão inconscientes e continuam controlando, determinando o seu comportamento, apesar do seu desejo, marca a leitura de um mapa natal que pode te ajudar e pode jogar luz em muitas áreas que não estão imediatamente claras pra gente, tá bom? Beijo pra vocês.